Ao chegarmos à porção 37, de nome Shelah, no terceiro ciclo, livro de Bamidbar, capítulos 13 a 15, o primeiro cuidado necessário é não tratar o episódio dos espiões apenas como uma narrativa antiga sobre pessoas que olharam para uma terra e tiveram medo. A própria porção exige uma leitura mais precisa, porque o seu nome não vem do medo, nem do relatório, nem da reação do povo, mas do envio. Shelah significa envia. Esse detalhe não é secundário, como é desenvolvido nas leituras da porção, mesmo que no capítulo 15 traga leis de relevância permanente, oferendas, libações, a porção inteira permanece chamada pelo ato inicial do envio, sendo uma chave para compreender a essência do que está sendo revelado. Ser enviado não é a mesma coisa que formar uma opinião. Opinião nasce da pessoa, uma missão não. Uma opinião pode carregar preferência, medo, limite, insegurança, desejo de controle, mas uma missão carrega uma origem, uma direção e uma responsabilidade. O texto diz que homens foram enviados para explorar a terra de Canaã, a terra que Deus estava prestes a dar aos filhos de Israel, e cada tribo deveria enviar um representante, uma pessoa de alto nível. Então, desde o início, já existem 3 elementos importantes. Há um envio, há uma terra, há representantes. Esses homens não estavam ali como curiosos, também não estavam ali como donos de decisão. Eles estavam entre a terra e o povo, como intermediários. Aquilo que eles vissem seriam levados de volta para a comunidade inteira. E essa é a primeira tensão na porção. Quem é enviado não deve falar apenas por si. O enviado carrega a responsabilidade maior do que a sua interpretação pessoal. Ele não pode transformar seu medo em direção coletiva, nem sua leitura limitada à palavra final sobre a missão. Por isso, a capa dessa aula é missão, não sua opinião. Porque o problema de Shelah começa quando quem foi enviado para servir uma missão passa a falar como dono dela. E isso não ficou preso ao passado. Esse mecanismo continua acontecendo em famílias, grupos, comunidades, movimentos e também dentro do caminho ético. Alguém ocupa um lugar de fala, recebe confiança, acessa uma realidade que outros ainda não acessaram e quando volta, em vez de preparar o grupo ou a comunidade para amadurecer, espalha medo, suspeita e recuo. Shelah nos obriga a perguntar: quando você fala, você está servindo a missão ou está usando a missão para projetar a sua opinião? Depois de compreender que Shelah começa com o envio, precisamos olhar para a terra. Moisés não envia os homens para uma abstração. Ele não pede que tragam uma expressão vaga. Ele orienta uma observação concreta. Eles deveriam ver que tipo de terra era aquela, que povo habitava ali. Se eram fortes ou fracos, poucos ou muitos, se as cidades eram abertas ou fortificadas, se o solo era rico ou pobre, se havia árvores e deveriam trazer frutos da terra.
Isso mostra que a missão não era cega. A confiança não dispensava a observação. O povo não deveria entrar na terra sem conhecer suas condições. Era preciso ver o território, medir a resistência, reconhecer as estruturas, perceber os riscos e também trazer frutos. Esse ponto é importante porque Sheila não ensina irresponsabilidade. A porção não diz, não olhe para os obstáculos. Pelo contrário, ela manda olhar. O problema não está em ver. O problema está em conduzir a realidade ao pedaço que mais assusta. A terra era uma realidade. Ela tinha frutos, tinha abundância, tinha leite e mel. E era garantida, mas também tinha povos fortes, cidades fortificadas e gigantes. A terra não era simples e, talvez, seja um dos primeiros testes da missão. Conseguir sustentar uma realidade complexa sem destruir ela por dentro. Porque quando a pessoa vê o fruto e ignora a resistência, ela cai em fantasia. Mas quando só vê a resistência e apaga o fruto, ela cai em retrocesso. A leitura madura precisa manter as duas juntas. A terra era bom, mas exigia a travessia. Era fértil, mas não estava vazia. Era prometida e garantida, mas não dispensava preparo. Produzia frutos, mas exigia coragem. E é nesse ponto que Caleb se destaca. Caleb não inventa outra terra. Ele não nega a existência dos obstáculos. Ele não diz que não havia cidades fortificadas e nem que não havia povos fortes. Ele olha para a mesma realidade, mas não permite que a parte ameaçadora da realidade apague a direção inteira da missão. Essa é uma diferença profunda, porque os outros veem os obstáculos e deixam que eles definam o todo. Caleb vê os obstáculos dentro do todo. Esse é o ponto. A terra precisava ser revelada e ocupada. Ela era prometida. Ela não devia ser reduzida. Os enviados deveriam trazer ao povo uma leitura que ajudasse a comunidade a entrar com mais consciência. Apenas isso. E não uma leitura que transformasse a comunidade em refém do medo. E aqui já começa a aparecer a grande pergunta da aula. Quando você observa uma realidade difícil, você revela a realidade inteira? Ou escolhe uma parte dela para provar aquilo que você já estava carregando por dentro? A leitura do Rabino Abraham Kakamovitz ajuda a colocar esse ponto em ordem. O erro dos espiões não foi simplesmente terem relatado que havia povos fortes e cidades fortificadas. Isso era verdade. E mais do que isso, eles foram enviados justamente para observar esse tipo de coisa. Se há uma entrada a ser feita, é preciso planejamento. Se há um território a atravessar, é preciso conhecer as condições. Se há resistência, é preciso organizar meios. A confiança não é desculpa para fugir da responsabilidade prática. Esse ponto precisa ficar muito claro. O esforço natural é necessário. A pessoa precisa medir, planejar, preparar, ajustar, estudar o terreno, reconhecer o limite, considerar o risco. O erro começa quando esse cálculo deixa de ser instrumento e vira teto. Esse é o ponto central. O cálculo natural é necessário enquanto ele serve ao caminho, mas ele se torna prisão quando passa a definir tudo o que é possível.
Os espiões viram elementos reais. O problema foi quando esses elementos foram separados da origem da missão e tratados como medida final da realidade. A força dos povos passou a valer mais do que o envio. As cidades fortificadas passaram a valer mais do que a direção. Os gigantes passaram a ocupar mais espaços do que os frutos. E o cálculo humano passou a funcionar como se fosse o limite absoluto do possível. E isso acontece muitas vezes. A pessoa olha para os recursos que tem hoje e conclui que não há caminho. Olha para a estrutura atual e conclui que não pode avançar. Olha para as dificuldades concretas e conclui que a missão acabou. Mas muitas vezes a dificuldade não está dizendo que não há caminho. Está dizendo que o caminho exige preparo, exige amadurecimento, exige organização, exige desenvolvimento de meios. A pergunta correta não é sempre isso é possível agora ou com os meios que tem hoje. A pergunta pode ser: quais meios precisam ser construídos para que a direção possa descer para a prática? Quando o cálculo vira teto, a pessoa para de construir meios e começa a justificar a desistência. Ela chama isso de prudência, chama de realismo, de segurança, mas o fruto mostra outra coisa. Ela paralisou a missão dentro do tamanho do medo. Esse é um dos grandes erros de Sheila. O natural não é negado. O natural precisa ser levado a sério, mas ele não pode ser tratado como um sistema fechado, como se a realidade inteira coubesse dentro daquilo que eu consigo calcular hoje. Porque quando isso acontece, a pessoa deixa de servir a missão e começa a submeter a missão ao seu limite atual. E aqui, Sheila se torna extremamente prática. Quantas vezes uma pessoa recebe uma direção real, mas ao encontrar resistência, transforma resistência em impossibilidade? Quantas vezes uma comunidade começa a construir algo necessário, mas alguém surge com uma fala aparentemente técnica, prudente, cuidadosa, e no fundo essa fala só coloca um teto sobre o que poderia nascer. A questão não é desprezar o cálculo, a questão é impedir que o cálculo vire dono da realidade. O esforço natural é ferramenta, não é origem. O planejamento é necessário, mas não pode substituir a missão. A partir daqui, entra uma camada mais profunda trabalhada pelo Rabino Yitzhak Ginsburg. Os espiões não foram enviados apenas para medir ameaças. A missão deles também tinha uma dimensão de revelação. Eles deveriam entrar na Terra e começar a revelar os lampejos ocultos daquela realidade. O Rabino Yitzhak Ginsburg trabalha a imagem do espião sagrado, aquele que não fica preso apenas ao que aparece na superfície. Ele mergulha na realidade para encontrar pérolas escondidas. A pérola não está exposta, ela não aparece na superfície. Ela exige mergulho, discernimento, paciência e capacidade de entrar numa realidade complexa sem reduzir ela ao primeiro obstáculo visível. Essa imagem é muito importante para Sheila, porque os espiões viram os perigos, viram as cidades, viram os gigantes, mas não souberam transformar os frutos em revelação. A terra mostrou sinais de vida, mas eles não conseguiram ler esses sinais como pérolas. E aqui
Essa leitura toca diretamente o que nós temos vivido na prática. Quando eu comento sobre pérolas ocultas, eu não estou aqui falando de algo abstrato, eu estou falando dessa pequena colheita que começa a aparecer quando uma pessoa finalmente enxerga aquilo que antes estava encoberto. Nos últimos tempos, eu tenho recebido relatos de alunos que começaram a perceber coisas que antes não percebiam. Cortes que já deveriam ter sido feitos há muito tempo, vínculos que mantinham a pessoa presa a uma estrutura anterior, padrões antigos que continuavam segurando um lado da vida, enquanto o outro lado já tentava se firmar em um novo caminho. Como se um pé ainda estivesse preso ao território anterior, enquanto o outro já estivesse ancorado em uma nova direção. E sem perceber essa divisão interna, a pessoa tentava andar, mas não conseguia avançar de verdade. Quando essa percepção aparece, mesmo em pequenos passos, já existe uma espécie de fruto. Não ainda uma colheita grande, não ainda uma transformação completa, mas uma mini colheita. Um primeiro sinal de que a realidade começou a se revelar de outro modo. E isso, para essas pessoas, é visto como um fruto extraordinário, semelhante ao que os espiões levaram e ao que Moisés esperava. A pessoa corta algo que precisava ser cortado, organiza um limite que antes não conseguia organizar, reconhece uma confusão que antes parecia normal, percebe que estava tentando avançar, carregando uma estrutura que já não podia mais conduzir ela. E então começa a agir, pouco, mas concretamente. Isso para mim é muito tocante, porque esses pequenos frutos não são apenas resultado de um trabalho meu. Eu, quero ou não, eles são também frutos de um trabalho anterior, de décadas, realizado pelo rabino que me orientou no caminho noético. Talvez muitos noéticos não tenham se permitido receber isso. Talvez muitos ainda permaneçam na marginal, dependendo apenas de leituras, nomes, citações e validações externas. Mas aquilo que eu recebi em nível direto, prático e profundo, agora começa a se propagar de outro modo. E quando eu vejo alunos enxergando, cortando, ajustando, saindo da paralisia e começando a caminhar, mesmo em sua pequenez, eu percebo algo que certamente traria alegrias ao rabino que me orientou. Alegrias de Torá, não alegrias de discurso, não alegrias de aparência, não alegria de alguém que cita corretamente, mas não se move. Alegria de ver pessoas em um ambiente muitas vezes hostil, deixando de permanecer na marginal e começando a construir caminho. Essa é a pérola. Ela não aparece apenas quando alguém entende uma ideia elevada. Ela aparece quando a pessoa percebe uma verdade escondida na própria vida e age a partir dela. Aparece como quando uma comunidade começa a deixar de viver só de medo, defesa e dependência e passa a construir responsabilidade. Aparece quando um noético entende que honrar a fonte não significa paralisar a própria caminhada, mas permitir que aquilo que veio da fonte produza fruto no território que lhe cabe construir. A pérola noética não é a apropriação da terra de Israel.
não é imitação do povo judeu, não é tentativa de ocupar território que não nos pertence. A pérola noética é encontrar, dentro da realidade das missões, das nações, os pontos escondidos onde consciência, justiça, vida, ordem, linguagem, educação e reconhecimento ainda podem existir. É perceber que a glória do Eterno preenche toda a terra, mesmo quando essa terra parece confusa, hostil, cheia de obstáculos. É escutar, no meio do ruído, algo como uma voz fina e silenciosa, que não se impõe pelo barulho, mas chama a pessoa para uma ação mais verdadeira. E quando essa ação começa, mesmo pequena, já existe fruto, já existe sinal, já existe uma pérola sendo retirada da profundidade. Por isso, o fracasso dos espiões não foi apenas emocional, foi funcional. Eles falharam na própria função de espiões sagrados. Foram enviados para revelar o que a terra carregava de oculto, mas retornaram dominados pelo aspecto mais ameaçador da superfície. Em vez de extrair pérolas, extraíram argumentos contra a entrada. Em vez de revelar potencial, amplificaram oposição. E esse é um ponto decisivo para nós. Quem entra na realidade procurando apenas ameaça, pode até dizer coisas verdadeiras, mas não constrói. Quem só mapeia perigos pode parecer prudente, mas não conduz uma comunidade ou um grupo para dentro de um território. Conduz para um retrocesso. Depois da missão da Terra, do cálculo natural e das pérolas ocultas, nós chegamos ao ponto comunitário da porção. Os espiões não guardaram sua leitura para si. Eles levaram essa leitura ao povo. E quando isso acontece, a falha deixa de ser apenas individual e se torna uma contaminação comunitária. O texto mostra que o povo chora, reclama, deseja voltar ao Egito, fala em escolher outro líder, ou seja, a palavra dos enviados reorganiza a comunidade inteira. Aqui entra a sétima lei noética. Normalmente, quando nós falamos em justiça, é comum pensar em tribunais, leis formais, julgamentos externos, mas aqui a justiça aparece em uma camada comunitária. A responsabilidade da palavra pública. Porque uma comunidade pode ser desviada não apenas por uma mentira evidente, ela pode ser desviada por uma fala apresentada como proteção, por uma fala que parece prudente, por uma fala que parece técnica, por uma fala que parece zelo, mas que na prática produz medo, paralisia e retrocesso. Esse ponto é essencial para comunidades noéticas, porque uma das distorções mais comuns nesse caminho é confundir fonte com tutela. Honrar a Torá, honrar Israel, honrar os sábios e respeitar os legisladores é uma coisa. Transformar isso em dependência permanente, como se nenhuma construção noética pudesse existir sem validação imediata de uma autoridade rabínica específica, é outra coisa. Essa distinção precisa ser feita com cuidado. O povo judeu, a Torá e Israel possuem uma unidade própria, um território espiritual, jurídico, histórico e comunitário próprios. Essa unidade não pode ser apropriada pelas nações e também não deve ser imitada artificialmente. O caminho noético não é judaísmo reduzido, também não é filosofia solta. Ele ocupa uma posição própria, uma mediação entre as nações
Israel, sem se confundir com Israel e sem permanecer dissolvida entre as nações. Por isso, os noéticos precisam aprender a honrar a fonte sem perder a responsabilidade de construir seu próprio território. Território aqui não significa terra física, significa campo de responsabilidade, significa linguagem própria, amadurecimento comunitário, organização própria, capacidade de aplicar princípios universais sem transformar a fonte judaica em instrumento de controle permanente. Nesse ano, eu vivi uma experiência muito forte sobre tudo isso, ligada diretamente a essa porção. E o mais impressionante é que ela não veio de fora do ambiente noético, veio justamente de um comentário num grupo, onde uma pessoa buscava validar sua fala, citando autoridades, fontes e nomes rabínicos, mesmo sem nunca ter tido contato direto com essas fontes. Inclusive, uma das fontes que essa pessoa dizia respeitar e honrar muito era justamente um mestre de quem eu fui aluna próxima. Alguém com quem eu tive contato direto, real e contínuo ao longo de anos. Não foi só leitura. E ainda assim, eu não saí usando o nome dele para dar autoridade ao que eu faço. E não porque eu não tivesse fonte, não porque eu não tivesse formação, e não porque eu não soubesse de onde vinha aquilo que eu estava construindo, mas porque honrar uma fonte também significa não usar ela de forma leviana. Há momentos em que citar o nome não é honra, é uso. É tentativa de emprestar autoridade ao que ainda precisa se provar pela própria ação, pela própria consciência e pelos próprios frutos. Naquele momento, diante da exigência para que eu citasse uma fonte apenas para satisfazer uma pressão externa, eu escolhi não fazer isso. Escolhi respeitar o tempo da construção. Escolhi não transformar o nome de um mestre em instrumento de defesa pessoal. Escolhi deixar que os fatos, a prática e a realidade mostrassem a verdade com o tempo. E eu trago esse episódio aqui agora porque ele revela Sheila acontecendo na prática. Uma pessoa pode citar fontes, pode falar em segurança, pode falar em tradição, pode falar em proteção dos noéticos, mas a pergunta permanece. Essa fala constrói caminho ou espalha medo? Ela honra a fonte ou usa a fonte como um instrumento de controle? Ela fortalece a responsabilidade noética ou impede que os noéticos construam seu próprio caminho? Como eu costumo dizer aos meus alunos, leituras e palavras sozinhas não dizem muita coisa. E como o mestre me ensinava, o que importa é a ação da pessoa. É na ação que a verdade se revela. É nos frutos que a direção aparece. É na forma como alguém usa a fonte ou se recusa a usá-la de modo indevido que se percebe se há realmente honra ou a necessidade de validação. Por isso, esse episódio não entra aqui como ataque pessoal. Ele entra como um exemplo vivo da própria porção, porque Sheila mostra exatamente isso. Alguém pode se apresentar como um protetor do povo, pode parecer prudente, pode falar em risco e segurança, mas se sua fala produz medo coletivo e impede a entrada no território que precisa ser construído, então essa fala já deixou de servir a verdade.
ela passou a servir ao retrocesso. E esse é o exemplo perfeito de medo privado apresentado como proteção coletiva. E é por isso que a construção noética não pode permanecer eternamente como um povo diante da terra, ouvindo relatórios sobre o perigo de entrar. Em algum momento é preciso assumir que há uma terra noética a construir. Não uma terra separada da fonte, não uma terra contra Israel e não uma terra sem Torá, mas uma terra própria das nações diante do Eterno, no campo de prática, de responsabilidade, de linguagem, educação, justiça e amadurecimento. A função noética é mediar, receber da fonte sem sequestrar a fonte, aprender com Israel sem imitar Israel, construir entre as nações sem se dissolver nelas. Essa mediação exige maturidade. A 7ª lei nesse nível é a retificação da palavra que orienta os grupos e comunidades. Porque uma comunidade pode ser destruída não apenas por rebeldia aberta, mas por relatórios que parecem prudentes, técnicos e zelosos, mas carregam por dentro a conclusão de que não há território possível a ser construído. Sheila mostra que esse tipo de fala tem consequência. Ela pode fazer um povo inteiro recuar diante da terra que deveria começar a habitar. Ainda o último ponto da porção, que não pode ser deixado de fora, depois que o povo recua, depois que percebe a gravidade do erro, ele tenta subir. Eles dizem que agora estão prontos, dizem que pecaram, dizem que irão avançar. Mas Moisés os interrompe e o texto mostra que a Arca da Aliança e Moisés não se moveram do acampamento. Esse detalhe é muito forte porque mostra que nem todo avanço corrige o erro. Às vezes, depois de recuar, a pessoa tenta compensar pela força, tenta provar coragem, tenta correr para fazer aquilo que antes recusou. Mas se a ordem não for restaurada, esse movimento não é travessia, é exposição. Primeiro, o povo recusou quando a direção estava aberta. Depois, tentou entrar fora da ordem. Nos dois casos, o eixo estava quebrado. E isso também fala conosco. Não basta dizer, agora eu vou construir. É preciso restaurar a missão, a escuta, a palavra, a ordem e a responsabilidade. Não se constrói um território noético com medo. Também não se constrói por reação. Se constrói por missão. Com fonte honrada, mas sem tutela. Com responsabilidade própria, mas sem apropriação. Com coragem, mas sem impulso desordenado. Com prática, frutos e ação concreta. Por isso, ao final de Sheila, a pergunta não é apenas: você quer entrar? A pergunta é: você está pronto para entrar na ordem correta? Porque o olhar que não serve ao caminho vira julgamento. A palavra que não serve à vida vira reco. A fonte que deveria iluminar pode ser usada como controle. E uma comunidade que não aprende a distinguir isso pode permanecer anos diante da terra, falando sobre segurança, falando sobre risco, falando sobre autoridade, sem jamais construir o território que lhe cabe. Sheila nos deixa uma pergunta direta. Você foi enviado para abrir caminho ou para provar que não há caminho? Porque missão não é a sua opinião.
E quem foi enviado não fala como dono da missão,